Seus Lambolipers, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal. E no vídeo de hoje, né, vamos dar a sequência aí para falar mais uma vez de jogadores que estão em alta e que estão em baixa nos Packers, né, após esse primeiro jogo de pré-temporada contra os Browns, né, que o vídeo anterior a gente analisou aí um pouquinho, né, sobre o período de training camp, né, quem estava bem, quem não estava tão bem. Então, né, fiquem conosco até o final desse vídeo e confira, né, como que ficou essa lista, né? A gente teve algumas atualizações aí e algumas polêmicas. Mas antes de tudo, né, peço a você que deixa o seu like, meta o dedo no like, é importante para a gente, né, aí para o YouTube reconhecer que o conteúdo do Lambolipers é bom aí para a torcida dos Packers. E se lembre, né, de se inscrever no canal se você não é inscrito ainda e ajude-nos a atingir a meta aí de 500, né, de 500 seguidores e inscritos, né, aqui no YouTube, né, e ative as notificações, né, para ver mais vídeos como esse, né, e ver shorts das nossas lives e, claro, as nossas lives semanais se aprofundando mais aí sobre agora os jogos de pré-temporada do Packers, avaliando aí o que a gente viu de bom e de ruim aí, já, né, meio que gerando uma perspectiva para a próxima temporada. E eu vou iniciar o vídeo aqui com jogadores que estão em alta, né, após esse jogo aí contra os Browns, né, o primeiro jogo da pré-temporada em que o Packers aí venceu por 23-10, né, teve uma atuação no geral muito boa, né, principalmente eu acho que a defesa ali, mas na parte individual acho que os jogadores de ataque tiveram destaques bem relevantes. E o primeiro jogador aqui que eu destaco que está em alta, né, e já vinha fazendo um training camp bom, né, vamos dizer assim, é o safety calor aí, o Evan Williams, né, para mim ele foi o maior destaque aí do jogo dos Packers, né, em especial ali na unidade de defesa, né, ele foi o cara que liderou com 6 tackles no total, né, a maioria deles ali foram tecos precisos, né, e conseguiu ser agressivo em muitos deles, né, é um jogador com uma agressividade surpreendente, tanto que essa agressividade acabou, né, custando um fumble forçado para ele, né, ele conseguiu sair em velocidade ali do fundo do campo, né, era uma jogada de passe, se não me engano, dos Browns, e aí o recebedor foi para correr, ou era o running back, enfim, agora eu não vou me lembrar ao certo se era um running back correndo ou se era um jogador recebendo passe. Mas no final das contas, o Williams foi tão agressivo, veloz, né? Ele estava ali um pouco atrás ali da linha da marcação da primeira descida, e aí ele conseguiu, numa velocidade incrível, chegar no jogador do Browns, né, e forçar o fumble. E aí a defesa dos Packers recuperou a bola, né, a posse da bola, e ali foi um momento, né, bem legal ali do Evan Williams, que, né, vem tendo excelentes atuações ali já no training camp, né, e o que dá uma perspectiva boa em torno dele, né. Além disso, ele é um cara muito versátil, né, você demonstrou tá em qualquer lugar do campo ali, né, e isso vale destacar que ele vai ser importante, mesmo que não inicie a temporada como titular, né, até porque na profundidade de roster do Packers, né, no gráfico ali, o Javon Bullard tá na frente dele ali para ser o companheiro do Xavier McKinney para ser os titulares, né? E ainda assim eu vejo o Williams como uma peça importante, né? Porque
ele deu uma amostra do que ele pode ser e, ao mesmo tempo, o impacto que ele vai dar, né, na defesa do Heffley, já que o Heffley enfatiza muito a importância dos safeties, deles atuarem de forma agressiva, incisiva, né, tendo o poder de se moverem rapidamente pelo campo, né, seja ali para ajudar no jogo de passe ou no jogo terrestre. E o mais louco de tudo isso, se vocês forem analisar, é que os Packers meio que não, né? Eles simplesmente remodelaram o grupo de safeties aí, né? E é mais nítido que a troca foi muito boa, né? Dos jogadores, né? Porque a gente saiu de Darnell Savage, que, né, nunca se provou ali. Não digo que nunca se provou, ele pode se provar no Jaguars agora, enfrentando uma defesa, não digo enfrentando, mas tendo um sistema diferente de defesa, né? Vamos dizer assim, é o mais correto a falar. Ele vai ter lá à disposição um esquema diferente, né? Algo que ele nunca foi privilegiado no Packers, né? Então pode ser que o Savage desabroche no Jaguars, a gente não sabe. Há muitos jogadores que desabrocham fora dos Packers, né? O vídeo Micah Hyde, que era um outro safety que no Packers ele era subaproveitado e nos Bills ele acabou se tornando um cara de destaque na liga. Então, a gente saiu de Darnell Savage, que era uma boa aposta na época, na primeira rodada, né? O Packers até subiu para pegar ele, mas aí nunca conseguiu render. A gente teve o Rudy Ford, mas teve uma boa parte da temporada que ele foi bem, mas aí se lesionou demais, né? E também não era um cara também, né, assim, de grande significância, que teve uma carreira até então admirável dentro da liga, né? Pelo contrário, ele é um cara mais de special teams, né? Tanto que ele foi contratado pelos Packers para ser um cara ali para special teams. E o Jonathan Owens, né? Daí saiu, foi para os Bears aí, mas também não era um cara, né? Tudo bem, ele é casado com a Simone Biles aí, talvez eu acho que seja o maior feito da vida dele, né? Mas não é um cara que também teve um grande destaque na carreira, né? Ele ficou muito tempo no Texas, mas era um cara que, enfim, tinha seus defeitos ali, apesar de ter que ele teve uma boa atuação nos Packers, mas nada demais que de extraordinário. E aí você troca esse trio, né, de safeties que, enfim, tem todos os seus questionamentos, e aí o que o Packers faz? Traz o McKinney via free agency, né? Que querendo ou não era o melhor safety para mim, era um dos melhores, né? Porque o melhor para mim era o Anthony Infield, mas que acabou ficando nos Bucks, mas o McKinney era o top 3 ali, top 5 de safeties, né, da última free agency. Então o Packers foi cirúrgico, foi lá, contratou, e é um cara que vai ser fundamental o esquema do Heffley, né? E aí você pega a experiência do McKinney, junta com a juventude do Bullard e do Evan Williams, dá muita diferença, né? Porque são caras assim que eu acho que foram até pensados pelo Heffley, que vão agregar demais a defesa de diferentes formas, né? Então, o nosso grupo de safeties, eu tô bem empolgado aí, apesar que eu acho que toda a secundária, no geral, eu acho que talvez seja a parte da defesa dos Packers sobre o Jeff Heffley, que eu acho que vai dar um salto muito gigante, né? Agora, passando para o próximo jogador, esse jogador que estava em alta, ele permanece nessa lista, né? Já que eu trouxe ele no último vídeo, falei um pouco dele, mas ele permanece nessa lista de estar em alta. E eu estou falando simplesmente de Grant DuBose, né? O wide receiver, né, que vem se destacando em vários treinos aí, nesse período de training camp, mostrou, né,
esse bom rendimento no primeiro jogo daí da pré-temporada contra os Browns, né? O wide receiver aí chegou a liderar o time, né? Em recepções, né? Ele fez 5 recepções no total e em jardas recebidas, né? Ele anotou aí 66 jardas, né? Além disso, né? O Dubuz aí fez algumas recepções, né? Bonitas ali. E eu destaco uma aqui em especial, que foi uma que ele fez na lateral do campo, né? O Clifford fez, se movimentou para a lateral ali, né? Para meio que para fugir um pouco da pressão da defesa dos Browns. E aí, em movimento, o Clifford lança a bola pro Dubuz, um pouquinho, né? Ali na lateral, né? E aí o Dubuz faz o ajuste, consegue agarrar a bola, né? E aí para ele não pisar fora do campo, né? Para completar a recepção, ele pega e arrasta um pé e aí na sequência ele arrasta o outro e aí a recepção completa. Então é um cara que tem uma facilidade de pegar bolas difíceis, né? Ali quando o QB lança em movimento ou às vezes a marcação está acirrada, aí o Dubuz pode se aproveitar e fazer recepções contestadas, tanto que no vídeo passado, vocês devem lembrar bem, eu destaquei aqui que o Dubuz fez uma recepção incrível, com 2 jogadores em cima dele, ele conseguiu sobressair diante dos 2 defensores. E o Dubuz, ele não só está contribuindo no jogo de passe, né, em recepções e jardas, ele ajudou muito em jogadas de corrida dos Packers contra os Browns. Ele ajudou ali fazendo bloqueios que abriu espaço para os running backs. E aí eu destaco a jogada do touchdown do Emmanuel Wilson, né? Que ele foi um dos caras ali que se movimentou no momento pré-snap, né? Meio que dando um indicativo que poderia ser uma jogada de passe para a defesa dos Browns. E aí ele pegou, se filtrou ali no meio da linha e ele abriu o espaço suficiente ali, né? Ele conseguiu ajudar ali a linha ofensiva, abriu espaço suficiente para que o Wilson avançasse para a endzone, né? E ali ele marcou o touchdown, o Wilson, né? Que é outro que daqui a pouco eu vou destacar um pouco ele. Então, o Dubuz, ele tá sendo muito bom até aqui, né? E se ele continuar nesse ritmo de fazer bons treinos, né, nesse período de training camp, e aí ele corresponder, dar a resposta disso tudo nos jogos de pré-temporada, ele é um sério candidato a estar nesse roster dos 53, sabe? Porque tem algumas coisas que ele faz que possivelmente os caras que estão à frente dele agora, teoricamente, e isso eu estou incluindo o Bo Melton e o Malik Heath, ele faz coisas que provavelmente esses dois não vão fazer, sabe? E eu acho que se o Dubuz continuar, né, nessa toada de contribuir muito no jogo terrestre, é capaz que ele surpreenda esses dois que estão, teoricamente, como eu disse, garantidos ali no grupo de recebedores no roster dos 53, né? Mas enfim, e o próximo jogador que eu destaco aqui, né, eu já até falei dele, é o Emmanuel Wilson, que eu acho que ele, sabe, deu uma subida legal aí, ele tá tendo um ótimo training camp, né, fazendo boas jogadas, né, e contra os Browns ele fez uma ótima partida, né, uma vez que ele liderou o time aí em jardas terrestres, né, ele teve ao todo aí 13 carregadas e teve 67 jardas terrestres no total, né, ele teve uma média de 5.2 jardas terrestres, né, em cada tentativa de corrida, né, e ainda de quebra aí anotou um touchdown aí, que, né, ele aproveitou os espaços deixados ali pela OL, né, e os bloqueios ali, tanto do Dubuz, mas também teve um bloqueio do Bo Melton, né, que foi fundamental ali pro Wilson anotar o TD.
Então é um cara assim que ele quer estar nesse elenco dos 53, né? No roster dos 53, e em meio à indefinição sobre quem será o running back 3, na minha visão, eu acho que o Wilson ganhou uns pontinhos importantes aí para ser esse cara, né? Até porque o Wilson deverá ter mais chances nesse training camp, né? Uma vez que infelizmente, né, a gente não quer ter lesões, mas acontecem, né? E aí o único lesionado dos Packers no último jogo foi o Marshawn Lloyd, né? Que se lesionou ali com um problema na coxa, né? E aí o tempo de recuperação aí vai depender muito do grau, né? Podendo ser num curto período ou um pouco mais longo, né? Tanto que a possibilidade ou ele está disponível para a semana 1 ou talvez só na semana 6. Imagine, então é uma perda considerável para o Lloyd, né? Eu acho que o Lloyd é um dos perdedores, vamos dizer assim, desse processo, né? De mostrar alguma coisa no training camp e de dizer ao coach staff dos Packers do que ele é capaz, né? De ser esse cara aí, running back 3, ou talvez até o running back 2, que aí eu vou falar mais um pouquinho para frente sobre esse cara que tá agora como running back 2, mas enfim, eu não vejo ele como sendo running back 2 com caras que estão atrás dele jogando melhor do que ele. Mas isso a gente vai falar um pouquinho mais depois, até porque é um pouco polêmico. Então siga aí vendo esse vídeo aí. Aí vamos voltar aí, né? Já que a gente destacou 2 jogadores de ataque, vamos falar aí de mais um jogador de defesa, né? Aliás, né, os 2 próximos que eu vou destacar são jogadores de defesa. E o primeiro deles, eu vou destacar o Lucas Van Ness, né? Acho que o Van Ness aí tem tudo para ter um ótimo segundo ano, né? Como pass rush aí dos Packers, né? Ele conseguiu dar ótimas mostras de que o Packers acho que fez a escolha certa por ele, né? Na época eu não era muito fã, mas enfim, eu acho que o primeiro ano dele acho que já foi muito bom do Van Ness. Então acho que a tendência desse segundo ano ser ainda melhor. E o Van Ness, né, ele impôs muita pressão ao quarterback dos Browns, né? Tanto que conseguiu um sack, né? E aí teve um QB hit, né? Aquela chegada no QB, né? Ele encontrando no QB. E ainda teve 3 tecos para perda de jardas, né? Ou seja, ele conseguiu ainda, de certa forma, contribuir ali na contenção do jogo terrestre, né? E eu acho, assim, que é uma coisa assim que eu falo, que talvez agora com o Hafley isso melhore, né? Mas eu acho que os Eds também... Eu sei que a principal função deles é atacar o QB, é exercer pressão, é fazer sacks no QB, né? Mas eu acho que é importante que eles contribuam de alguma maneira também na contenção do jogo terrestre. Há um certo tempo, o Gary até ele conseguia fazer isso até que bem, mas eu acho que depois da lesão ele já não conseguia fazer tão bem, e aí o esquema também da defesa dos Packers estava uma zona. E aí também ele não conseguia render ali e contribuir de alguma forma no jogo terrestre. Mas agora com o Hafley, o Van Ness já mostrou capacidade de não só pressionar o QB, mas de ajudar também na contenção do jogo terrestre. E aí vamos ver como os demais edges aí vão contribuir. Mas que o Van Ness deu uma boa amostra, isso eu acho que é inegável. Além disso, o Van Ness pode ajudar muito em instantes, né? Que são aqueles movimentos em que a linha defensiva faz entre os jogadores de borda e os jogadores de interior de linha defensiva, né? Eles meio que se cruzam ali, eles, no momento que sai a bola, né? Da mão do center ali, do adversário,
acontece ter os movimentos cruzados ali, tipo, o edge da borda vem por dentro e o interior ali, o jogador de interior de linha defensiva vem por fora, e aí meio que confunde, né, os bloqueios ali da linha ofensiva, porque ele não sabe quem bloquear, porque há uma movimentação intensa ali, né? E aí isso dificulta até para o QB, da onde que vai surgir alguém ali que vai me pressionar, que vai tentar me sacar, e acaba gerando sec ali, né? Então eu acho que o Van Ness vai ser importante para isso, além do que, por ele ser versátil, ele pode atuar em alguns momentos do jogo como um cara ali para atuar por dentro da linha defensiva, porque eu acho que ele tem potencial para render ali também. Então a gente vê que o Van Ness pode ser uma peça importante aí na defesa dos Packers ali, ainda mais com essa linha defensiva que, enfim, eu vou destacar até outro nome, até porque eu acho que ele é um nome assim que se mostrou em baixa, mas que pode ser fundamental nesse esquema do Hafley. E eu estou falando de quem? Do Devonte White, né? Se o Van Ness vai ser importante, o Devonte White, eu acho que você estava em baixa até aqui no training camp por não ser o cara que estava atuando de titular, mas eu acho que ele pode ser importante em certos momentos do jogo, né? E aí, por isso que eu coloquei agora ele em alta, porque ele foi muito bem contra os Browns, sabe? Ele se demonstrou muito agressivo, né, o White, ali no miolo da linha defensiva, né? Então, o center, os guards ali, seja pelo lado esquerdo ou lado direito, eles se viam amarelo com o Devonte White, porque o Devonte White ele tem uma explosão, ele tem uma velocidade que poucos deficit tackles na liga têm, sabe? E aí ele consegue ter fácil, ele consegue chegar fácil ao backfield adversário, sabe? Ele tem uma rapidez para chegar que impressiona. E eu acho que nesse jogo contra o Browns ele conseguiu mostrar um pouquinho daquilo que ele fazia em Georgia, que eu via muito ele fazer, sabe? Então eu acho que na questão ali do pass rush, de pressionar por dentro, o White vai ser uma peça fundamental. Agora, fora que, só um último destaque, eu acho que esse sistema do Hafley vai beneficiar demais o White, né? Porque ele vai ser liberado mais para o pass rusher, para pressionar por dentro, né? Que é o grande diferencial do White, né? No entanto, aí, né, a gente tem que ver como que vai ser isso. Não deu para ter um diagnóstico de como o White vai lidar na contenção do jogo terrestre. Até porque, se você for analisar, o T.J. Slater ele tá entrando inicialmente como titular em alguns momentos nesse training camp, porque ele talvez, na minha visão, talvez seja o melhor cara para parar a corrida nessa linha defensiva dos Packers por dentro, sabe? A gente tem jogadores ali como o Kenny Clark, como o próprio Devonte White, o Cuba Gooding, que vale um destaque aqui também, que teve um sec no jogo, e se não me engano um tackle para perda de jardas também, mas são caras que você vê que eles não são fortes para a corrida, eles são melhores no pass rush, até o Cal Brooks também, que eu tava esquecendo ele, mas são caras que eles, se você botar lá como pass rush, eles vão dar um jeito de contribuir, eles vão pressionar muito o QB pelo miolo. Eu acho que até uma pressão mais perigosa para o QB adversário, porque o QB não tem tempo de se mover se a pressão, se o jogador da defesa chega muito rápido pelo meio, ele não tem para onde escapar, porque basicamente o cara vai em linha reta, né? E aí, se ele chegou no QB, já era. Então, eu acho que, tirando o Slate, que é o melhor ali que eu vejo, parando corrida, os demais eu ainda tenho essas dúvidas, se eles são bons o suficiente para parar corrida, né? Eles são bons em fazer pass rush, diferente do T.J. Slate, que é os contrários, né? Que coisa engraçada. Ele é bom
em parar a corrida, mas o seu pass rusher ali é uma coisa ainda que não é um fundamento tão forte nele. Mas eu acho que esse problema do White ainda não é uma preocupação, né? Eu vejo isso acontecendo no jogo terrestre, não é uma preocupação nesse momento. Vamos ver como desenrola ao longo da temporada e como que o Hafley vai variar esses esquemas da linha defensiva. Agora, já que eu fechei os jogadores que estão em alta, vamos aos jogadores que estão em baixo. Vou começar com um jogador que já estava na nossa lista, né? Na lista passada, né? Que estava embaixo e continua embaixo. Que é o wide receiver aí, o Samori Touré, que mais uma vez mostrou pouco, não teve destaque algum significativo diante dos Browns. E Touré aí teve 31% de snaps no ataque, né? Mas foi pouco efetivo, né? Não teve assim. Pra vocês terem uma ideia, ele só teve uma recepção para 8 yards, né? E em 31% dos snaps, e olha que é um número considerável. E aí ele foi utilizado ali numa tentativa de fazer uma jogada engraçadinha, né? De tentar pegar a bola do QB e sair correndo, e aí não deu muito certo, e aí ganhou só uma jarda ali terrestre. Além disso, o Touré tentou contribuir de outras formas, principalmente ali no Special Team, sendo um dos retornadores de punch, mas não fez também nenhum retorno excepcional. Aí eu não lembro se ele fez retorno de kickoff também, mas não é algo que mereça algum destaque, porque não teve alguma jogada que ele fez que, nossa, isso aqui foi algo diferente que o Touré fez. Há outros jogadores que fizeram até mais coisas com menos snaps do que o Touré, enfim. E com essa briga acirrada pelo espaço ali na vaga do grupo de recebedores, eu acho que o Touré, mais uma vez, é um derrotado. Porque Grant DeBuse está crescendo. Ele, né? O Bo Melton, na temporada passada, já foi melhor que o Touré, né? Então, sinceramente, eu não consigo ver o Touré entrando nesse roster. Talvez para a Practice Squad ele sirva, mas eu acho que vejo caras muito à frente deles, do Touré, né, no caso, que tendem a serem melhor aproveitados, tendem a ser caras mais importantes ao ataque do que o próprio Touré. E aí eu vou falar de outro recebedor, né? Até falei o nome dele aqui, mas eu vou destacar o Bo Melton, né? É um cara assim que eu esperava, sinceramente, eu esperava um pouquinho mais dele, mas até agora não, é que a gente não viu poucas coisas dele no training camp, fez algumas jogadas ou outras, mas eu digo assim, que nesse jogo contra os Browns, eu acho que ficou meio que a sensação que ele poderia ter feito mais pelas oportunidades que ele teve, né? Ele não passou o Touré por acaso, como eu disse anteriormente, né? Ele teve seus méritos, mas ele precisa corresponder que ele merece voltar para o elenco do 53, até porque na temporada passada ele passou o Touré por causa das lesões e por causa da má fase do Touré, né? E aí ele se consolidou e tal, mas ele precisa manter e se consolidar mais uma vez para ter alguma chance de entrar, porque tem caras melhores que estão jogando melhor que ele, né? Estão tendo atuações melhores que ele, o próprio DeBuse, né? E aí, para vocês terem uma ideia, o Melton esteve em campo em 65% dos snaps do ataque, né? E aí, ele não conseguiu fazer boas jogadas, sabe? Principalmente recebendo passes, sabe? Ele só teve aí uma recepção para 12 jardas o jogo inteiro, né? E aí, talvez o que destacou mais ele foi em bloqueios para a corrida, mas é pouco, né? Para um cara como o DeBuse que está jogando mais, está jogando melhor,
E olha que o DeBose, para vocês terem uma noção, o DeBose teve 48% dos snaps. E olha a produção dele, sabe? Ele teve 5 recepções para 66 jardas. Tipo assim, é um número, sabe? Muito impactante pro Bo Melton, sabe? Porque ele corre sério risco de não fazer parte dos 53, sabe? Então, vamos ver aí se ele vai conseguir dar a resposta, sabe? Porque você ter 65% dos snaps e produzir só uma recepção para 12 jardas, e o do Buse, que teve 48% dos snaps e produzir mais, é algo aí que pode ameaçar a ida do Melton pro roster dos 53. E continuando nossa lista, e aqui eu vou destacar 2 jogadores, até porque eles estão batalhando por uma posição de titular, né? Que é a questão aí do kicker, né? Todo torcedor do Packers no ano passado ficou revoltado com o Anders Carlson, e com razão. Só que agora ele vem para a próxima temporada, ele está tendo uma disputa. É óbvio que é uma disputa que em alguns momentos ajudou ele a ter atuações melhores durante o training camp. Tanto que teve uma sequência de treinos em que ele teve 100% de aproveitamento. Mas e depois teve uma queda vertiginosa. Ele está com um aproveitamento que eu digo assim, até aqui, irrisório, né? Não digo irrisório, eu acho que até exagerei, mas não é um aproveitamento que faça com que você confie no Carson de que, não, agora esse ano vai ser diferente. Ele vai estar melhor, sabe? E aí, contra os Browns, e aí eu vou destacar o Greg Olsen também, que também é o outro cara que a gente não confia. Ambos, tipo assim, eu não tenho a certeza de que vai por esse, vai melhorar, ou esse aqui vai ser o melhor. Não dá. Os dois estão muito ali nivelados. O Carson tá com uma dificuldade imensa de encontrar uma técnica melhor de chute. O chute dele tá muito estranho, tá, sabe? Às vezes o chute ali sai de um jeito que fica muito suscetível a bola nem chegar no Y. Ou às vezes ir para lateral ali, né? Do lado do Y e errar o chute. Sabe? O Greg Joseph está tanto tempo na liga e ele não conseguiu se manter como um cara sólido, né? E aí, por mais que tenha números melhores do que o Carson nesse training camp, não é garantido que ele vai ser o porto seguro dos Packers, sabe? Tudo bem que foram 2 chutes pro Carson, 2 chutes certos contra os Browns, mas foram chutes feios, assim, sabe? E aí o Joseph teve uma oportunidade, chutou até mais bonito do que o Carson, mas dá para confiar? É difícil, sabe? Só para arredondar, olha, há uma falta de consistência, né? Como por parte dos kickers. Tanto que eu falei que numa época desse training camp, o Carson chegou a fazer 100%. O Carson teve uma média de aproveitamento até acima de 90%. Olha como os dois estão agora. O Greg Joseph agora está com 49 chutes de 56 tentados, né? Ele acertou 49 de 56 que tentou, e tem um aproveitamento de 87,5%. Ele chegou a ter 92, 93, sabe? Então, tudo bem, ainda é um número, se você for analisar, um número bom, mas é uma queda, né? Fora que é um cara que, enfim, não é um cara tão confiável. E aí o Anders Carlson, né, que acertou 47 chutes de 57 tentados. E aí ele tem um aproveitamento aí de 82,5%. Imagina um cara que estava 100% e ter essa queda vertiginosa, sabe? Então, cara, não sei. O Packers está numa encruzilhada de achar o kicker ideal, sabe? O Alex Reira, que foi contratado, tá com 5 de 6 ali, dá uma média de 83%. Contra os Browns ele não chutou. Então, cara, é complicado, é difícil. Eu não sei o que o Packers vai fazer aí na posição de kicker. O aproveitamento dos kickers nesse training camp dos Packers está preocupante. Todos eles estão com uma porcentagem abaixo de 85%, e isso não é uma taxa de acerto ideal em chutes, seja em field goal ou em extra point.
tanto que há uma incerteza sobre se os Packers irão seguir com Anders Carlson, uma escolha de 5ª rodada do draft de 2023, se darão uma oportunidade a Greg Joseph, mesmo não se mostrando sólido, ou se irão atrás de outro kicker após o cortes dos elencos ao final de agosto. E aí vamos para o último jogador. Eu deixei esse aqui por último, né? Para mim, de todos os caras aqui que eu citei, talvez que é o cara que para mim eu vejo com a chance de estar em baixa muito considerável, sabe? Talvez aí vai gerar muita polêmica e tal, mas eu sei que o Ed Dillon divide muitas opiniões, há os que são a favor do jogador, há os que são contra. Para quem é a favor do Dillon, muitos dizem que ele é útil, desde que chegou aos Packers ele se demonstra ser um jogador muito produtivo em jardas e tal, e que no jogo contra o Browns não dá para tirar muito parâmetro porque a linha ofensiva não o ajudou em nenhum momento. Contudo, né, a galera, né, que é contra o Dillon, e eu me incluo nessa. Eu deixei bem claro lá no Twitter, para quem acompanha o Lambeau Leapers. Eu sou um que não quero mais ver o Dillon no Packers. Não dá. Eu já vi o suficiente para eu ter a certeza de que ele não vai sair daquilo ali. E olha que eu fui benevolente com ele, de achar que ele perdeu massa muscular, de que ele perdeu peso, né? Mas só que essa perda de peso, essa perda muscular não gerou em explosão e velocidade. O Dillon ainda demonstra dificuldades de correr, sabe? Cara, não dá para você ficar com um running back que vai só render no final da temporada. Isso já são 4, 5, quase 5 anos dele no Packers. Não dá para você ter um running back que só vai render no final da temporada. Ele tem que contribuir desde o início da temporada, sabe? Não dá, sabe? Eu sei que é um jogo de pré-temporada, mas não adianta o Dillon dizerem que o Dillon está treinando muito bem, mas chega na hora do jogo de pré-temporada ele não corresponde. É diferente da defesa. A defesa vem treinando bem no training camp e correspondeu no jogo de pré-temporada. Eu sei que é só um jogo de pré-temporada, não dá para tirar muito parâmetro, mas há algumas coisas que você tem que levar em consideração, e o Dillon continua a mesma coisa dos últimos anos, desde que chegou. Uma dificuldade para conseguir correr. Tanto que o Dillon saiu e os outros running backs que estão atrás dele no atual profundidade do roster conseguiram ser muito mais eficientes nas corridas, sabe? E olha que eles tiveram que lidar com linhas defensivas diferentes, com formações diferentes, sabe? Não dá para ficar com o Dillon só pelo simples fato de que ele é o melhor bloqueador dos running backs, ali do grupo de running backs, em bloqueio para passe, sabe? Eu acho que um bom running back precisa ir além disso. É a mesma coisa que eu estava falando dos wide receivers. No caso do Bo Melton, do Touré, eles precisam ir além, sabe? Não é só fazer, no caso até eu vou falar aqui do Bo Melton de novo, não é só bloquear, ele tem que, né, mostrar que ele tem essa capacidade de ser um bom recebedor como ele mostrou no ano passado, sabe? E o Dillon, infelizmente, não, sabe, não dá para contar. Teve uma jogada que aí a galera que defende o Dillon fica servindo de muleta, em que, na verdade, duas jogadas, era uma 3ª para 2, o Dillon não conseguiu, era uma 4ª para 2 e o Dillon não conseguiu, fora que ele tem, tipo, uma dificuldade de ler, às vezes, as aberturas que a linha ofensiva deixa, sabe? Tem uma jogada, tudo bem, é uma imagem, ali, o vídeo é parado, daí tiraram uma foto da imagem do vídeo, em que a linha ofensiva abre o espaço, ele era só correr ali por aquele espaço, ele vai e quer fazer o mais difícil,
sabe? Ele quer ir para a lateral, onde ele tem muito mais dificuldade para correr, sabe? Aí bate na parede e a defesa para ele ali na linha de scrimmage, sabe? Fora essas tentativas que eu falei, 3ª para 2, 4 para 2, ele tem dificuldade em ganhar uma jarda. Isso que eu quero que a galera entenda, que é a favor do Dillon, de que só isso não basta, sabe? Tudo bem que eu fui puxar os números do Dillon nessa carreira toda dele em Green Bay, não são números ruins, longe de ser, são números até interessantes, mas eu acho que esses números meio que, essas estatísticas, né, dele, meio que mascaram o que o Dillon faz em campo, entendeu? O LaFleur, né, pode achar o Dillon útil, né, mas como running back puro, eu não vejo ele como útil, então mova ele para fullback de uma vez, sabe? Pelo menos ele vai ser mais útil ali, só para bloquear, sabe? E não ser um cara que vai ter que carregar o piano correndo, sabe? Enfim, eu prefiro, assim, apostar em um cara desconhecido, né? E ver o que ele pode propiciar ao ataque, e aí ver o que ele tem de defeito e ensinar ele o que falta nos fundamentos, do que insistir em alguém que eu já vi. Já vi e já sei o que vai oferecer, sabe? E que não vai ser muita coisa, não vai ir muito além, né? O Dillon, cara, foi escolhido numa 2ª rodada alta, sabe? Eu acho que o Packers tinha a intuição de que ele seria o running back 1 dos Packers, mas ele nunca conseguiu ser esse cara. Tanto que o Packers draftou o Josh Jacobs. Draftou não. Trouxe o Josh Jacobs e liberou o Jones, o Aaron Jones, que agora que foi para os Vikings. Então, se o Packers tivesse a segurança de que o Dillon seria não teria trazido nem o Jacobs e muito menos o Lloyd. E isso visando o futuro, sabe? Enfim, eu sei que o Dillon há amores por ele, mas há uma galera que não quer ver nem ele pintado de ouro nos Packers, né? Eu acho que cada um respeita a opinião né? Há formas diferentes aí de se pensar sobre ele. Até porque também não dá para todo mundo pensar da mesma maneira, né? Às vezes, como diria Nelson Rodrigues, a unanimidade às vezes, nem sempre, né? Às vezes é burra, né? Então, enfim, só queria finalizar aí com o Dillon aí. Eu sei que o vídeo ficou um pouquinho longo, além da conta, mas, né, chegamos ao fim dele, né? E se você gostou desse conteúdo, mete o dedo no like, né? Deixa seu comentário aqui embaixo do que você achou dessa lista, enfim, como que você avalia, né? Se foi justa ou injusta, se faltou algum jogador aí que deveria ser destacado. E aproveita aí, compartilha o vídeo com a galera que gosta dos Packers, né? Não esqueça de meter o dedo no like, que é fundamental para a gente aí. Se inscreve no canal também, né? Que aí você vai ter mais conteúdos aí sobre o maior da NFL. E também ative o sininho para saber quando tem vídeos novos, lives e shorts aí, ok? E aí, nos vemos numa próxima aí para falar um pouco mais aí sobre jogadores em alta e em baixa durante esse período de pré-temporada, ok? E eu deixo aqui meu sincero Go Pack Go e nos vemos numa próxima.